Olá, pessoal. Vim conversar com vocês sobre um estudo trazido pelo pacote anticrime, que é a figura do agente disfarçado. Esse instituto foi introduzido na Lei de Drogas e também no Estatuto do Desarmamento, tá? E não se confunde com a figura do agente infiltrado, que é um instituto com o qual nós estamos mais familiarizados. Né? Está previsto lá na Lei de Organizações Criminosas e também há uma lei específica para a infiltração de agentes policiais no âmbito virtual, que é do ano de 2017. Bem, esse agente disfarçado, ele é uma novidade e, em sendo uma novidade, ainda vai demandar muita discussão, vai haver muita controvérsia, né, na doutrina e jurisprudência acerca de sua aplicação. E isso principalmente porque não há uma delimitação quanto ao âmbito de atuação desse agente policial, o que efetivamente ele pode ou não pode praticar. E qual o limite entre o flagrante preparado, que a gente sabe que é ilegal nos termos da súmula do STF 145, né, que torna essa conduta como um crime impossível, em virtude da preparação desse flagrante, e a legítima atuação das forças policiais. Então, o agente disfarçado, em termos de conceito, ele é aquele agente policial que atua à paisana, sem caracteres policiais ostensivos e sem se infiltrar efetivamente no seio da organização criminosa. Daí porque não há necessidade de uma prévia autorização judicial. Isso a gente pode verificar no próprio teor dos dispositivos do Estatuto de Desarmamento e da Lei de Drogas, que foram modificados pelo pacote de crime, né, quando houve a introdução desse instituto, tá bem? Então, o objetivo do agente disfarçado é colher informações relevantes à investigação criminal e efetuar flagrantes se tiver demonstrada a conduta criminosa pré-existente à atuação do agente disfarçado. Então, para evitar que esse agente disfarçado ele incorresse numa hipótese de flagrante preparado, vedado pela súmula anteriormente comentada, é que o pacote de crime ele previu expressamente a necessidade de vinculação do flagrante delito efetuado pelo policial disfarçado a elementos que indiquem a conduta criminal pré-existente do delinquente. Então, não é que a ilegalidade do flagrante preparado deixou de existir na nossa sistemática de processo. Se o policial disfarçado ele se deparar com um indivíduo que não está praticando nenhuma das condutas previstas, por exemplo, no artigo 33 da Lei de Drogas, que traz a figura do tráfico, ou mesmo em um dos tipos do Estatuto de Desarmamento, e ainda assim ele agir de modo a incentivar a prática desse crime, como o caso do tráfico de drogas, e logo após ele realizar o flagrante, a gente está diante de uma hipótese clara de flagrante preparado que é vedado pela súmula. Uma consideração também importante a ser feita no que diz respeito ao agente disfarçado é em relação a qual a diferença dele com o agente filtrado. Veja, ano passado, antes da publicação dessa lei, o Supremo teve a oportunidade de, num julgado, trazer conceitos de que seria o agente filtrado e qual a diferença dele para o agente de inteligência. O agente filtrado é aquele cuja atuação ela é repressiva e investigativa. Então, a finalidade do agente filtrado ela é justamente a de investigar um crime específico, certo? Buscando informações através da sua participação direta dentro da organização criminosa. Então, esse crime já existiu e ele vai buscar essas informações para conseguir efetivar um flagrante. O agente de inteligência já é aquele que tem uma atuação preventiva e genérica. Né? Então, esse crime ele ainda não aconteceu ou está prestes a acontecer quando a atuação desse agente disfarçado, desse agente de inteligência. Por que eu já estou dizendo isso? Porque dentro do conceito de agente de inteligência, a gente tem o conceito de agente disfarçado. O agente disfarçado nada mais é do que uma espécie do gênero agente de inteligência, tá? E não se confundindo, mais uma vez, ressaltando com a figura do agente infiltrado. O pacote de crime, então, com essa introdução legislativa, ele tentou trazer segurança jurídica à atuação policial, diminuindo o quê? As possibilidades de nulidade e até mesmo de decretação de licitude da colheita probatória, tá? Que nessa fase vai servir de base, né, para uma futura ação penal. E desse modo, eu tenho que o flagrante efetuado pelo agente disfarçado ele é um flagrante legal, mas desde que presentes elementos informativos e indicativos da conduta criminosa pré-existente à atuação do policial, tá certo? Se eu não estiver com esses elementos, aí eu vou estar diante de um flagrante preparado que é vedado pela súmula 145 do STF,
tá certo? Espero que tenha ajudado. Tchau! Olá, pessoal! Vim conversar com vocês sobre um estudo trazido pelo pacote anticrime, que é a figura do agente disfarçado. Esse instituto foi introduzido na Lei de Drogas e também no Estatuto do Desarmamento, tá? E não se confunde com a figura do agente infiltrado, que é um instituto com o qual nós estamos mais familiarizados, né? Está previsto lá na Lei de Organizações Criminosas e também há uma lei específica para a infiltração de agentes policiais no âmbito virtual, que é do ano de 2017. Bem, esse agente disfarçado, ele é uma novidade, e em sendo uma novidade ainda vai demandar muita discussão, vai haver muita controvérsia, né, na doutrina e jurisprudência acerca de sua aplicação. E isso principalmente porque não há uma delimitação quanto ao âmbito de atuação desse agente policial, o que efetivamente ele pode ou não pode praticar. E qual o limite entre o flagrante preparado, que a gente sabe que é ilegal nos termos da súmula do STF 145, né, que torna essa conduta como um crime impossível, em virtude da preparação desse flagrante, e a legítima atuação das forças policiais. Então, o agente disfarçado, em termos de conceito, ele é aquele agente policial que atua à paisana, sem caracteres policiais ostensivos e sem se infiltrar efetivamente no seio da organização criminosa. Daí porque não há necessidade de uma prévia autorização judicial. Isso a gente pode verificar no próprio teor dos dispositivos do Estatuto de Desarmamento e da Lei de Drogas, que foram modificados pelo pacote anticrime, né, quando houve a introdução desse instituto. Tá bem? Então, o objetivo do agente disfarçado é colher informações relevantes à investigação criminal e efetuar flagrantes se tiver demonstrada a conduta criminosa pré-existente à atuação do agente disfarçado. Então, para evitar que esse agente disfarçado ele incorresse numa hipótese de flagrante preparado, vedado pela súmula anteriormente comentada, é que o pacote de crime ele previu expressamente a necessidade de vinculação do flagrante delito efetuado pelo policial disfarçado a elementos que indiquem a conduta criminal pré-existente do delinquente. Então, não é que a ilegalidade do flagrante preparado deixou de existir na nossa sistemática de processo. Se o policial disfarçado se deparar com um indivíduo que não está praticando nenhuma das condutas previstas, por exemplo, no artigo 33 da Lei de Drogas, que traz a figura do tráfico, ou mesmo em um dos tipos do Estatuto de Desarmamento, e ainda assim ele agir de modo a incentivar a prática desse crime, como o caso do tráfico de drogas, e logo após ele realizar o flagrante, a gente está diante de uma hipótese clara de flagrante preparado que é vedado pela súmula. Uma consideração também importante a ser feita no que diz respeito ao agente disfarçado é em relação a qual a diferença dele com o agente infiltrado. Veja, ano passado, antes da publicação dessa lei, o Supremo teve a oportunidade de, num julgado, trazer conceitos de que seria o agente filtrado e qual a diferença dele para o agente de inteligência. O agente filtrado é aquele cuja atuação ela é repressiva e investigativa. Então, a finalidade do agente filtrado ela é justamente a de investigar um crime específico, certo? Buscando informações através da sua participação direta dentro da organização criminosa. Então, esse crime já existiu e ele vai buscar essas informações para conseguir efetivar um flagrante. O agente de inteligência já é aquele que tem uma atuação preventiva e genérica, né? Então, esse crime ele ainda não aconteceu ou está prestes a acontecer quando a atuação desse agente disfarçado, desse agente de inteligência. Por que eu já estou dizendo isso? Porque dentro do conceito de agente de inteligência, a gente tem o conceito de agente disfarçado. O agente disfarçado nada mais é do que uma espécie do gênero agente de inteligência, tá? E não se confundindo, mais uma vez, ressaltando com a figura do agente infiltrado. O pacote de crime, então, com essa introdução legislativa, ele tentou trazer segurança jurídica à atuação policial, diminuindo o quê? As possibilidades de nulidade e até mesmo de decretação de licitude da colheita probatória, tá? Que nessa fase vai servir de base, né, para uma futura ação penal. E desse modo, eu tenho que o flagrante efetuado pelo agente disfarçado ele é um flagrante legal, mas desde que presentes elementos informativos e indicativos da conduta criminosa pré-existente à atuação do policial,
tá certo? Se eu não estiver com esses elementos, aí eu vou estar diante de um flagrante preparado que é vedado pela súmula 145 do STF, tá certo? Espero que tenha ajudado. Tchau! Olá, pessoal! Vim conversar com vocês sobre um estudo trazido pelo pacote anticrime, que é a figura do agente disfarçado. Esse instituto foi introduzido na Lei de Drogas e também no Estatuto do Desarmamento, tá? E não se confunde com a figura do agente infiltrado, que é um instituto com o qual nós estamos mais familiarizados, né? Está previsto lá na Lei de Organizações Criminosas e também há uma lei específica para a infiltração de agentes policiais no âmbito virtual, que é do ano de 2017. Bem, esse agente disfarçado, ele é uma novidade e, em sendo uma novidade, ainda vai demandar muita discussão, vai haver muita controvérsia, né, na doutrina e jurisprudência acerca de sua aplicação. E isso principalmente porque não há uma delimitação quanto ao âmbito de atuação desse agente policial, o que efetivamente ele pode ou não pode praticar. E qual o limite entre o flagrante preparado, que a gente sabe que é ilegal nos termos da súmula do STF 145, né, que torna essa conduta como um crime impossível, em virtude da preparação desse flagrante, e a legítima atuação das forças policiais. Então, o agente disfarçado, em termos de conceito, ele é aquele agente policial que atua à paisana, sem caracteres policiais ostensivos e sem se infiltrar efetivamente no seio da organização criminosa. Daí porque não há necessidade de uma prévia autorização judicial. Isso a gente pode verificar no próprio teor dos dispositivos do Estatuto de Desarmamento e da Lei de Drogas, que foram modificados pelo pacote anticrime, né, quando houve a introdução desse instituto, tá bem? Então, o objetivo do agente disfarçado é colher informações relevantes à investigação criminal e efetuar flagrantes se tiver demonstrada a conduta criminosa pré-existente à atuação do agente disfarçado. Então, para evitar que esse agente disfarçado ele incorresse numa hipótese de flagrante preparado, vedado pela súmula anteriormente comentada, é que o pacote de crime ele previu expressamente a necessidade de vinculação do flagrante delito efetuado pelo policial disfarçado a elementos que indiquem a conduta criminal pré-existente do delinquente. Então, não é que a ilegalidade do flagrante preparado deixou de existir na nossa sistemática de processo. Se o policial disfarçado ele se deparar com um indivíduo que não está praticando nenhuma das condutas previstas, por exemplo, no artigo 33 da Lei de Drogas, que traz a figura do tráfico, ou mesmo em um dos tipos do Estatuto de Desarmamento, e ainda assim ele agir de modo a incentivar a prática desse crime, como o caso do tráfico de drogas, e logo após ele realizar o flagrante, a gente está diante de uma hipótese clara de flagrante preparado que é vedado pela súmula. Uma consideração também importante a ser feita no que diz respeito ao agente disfarçado é em relação a qual a diferença dele com o agente infiltrado. Veja, ano passado, antes da publicação dessa lei, o Supremo teve a oportunidade de, num julgado, trazer conceitos de que seria o agente filtrado e qual a diferença dele para o agente de inteligência. O agente filtrado é aquele cuja atuação ela é repressiva e investigativa. Então, a finalidade do agente filtrado ela é justamente a de investigar um crime específico, certo? Buscando informações através da sua participação direta dentro da organização criminosa. Então, esse crime já existiu e ele vai buscar essas informações para conseguir efetivar um flagrante. O agente de inteligência já é aquele que tem uma atuação preventiva e genérica, né? Então, esse crime ele ainda não aconteceu ou está prestes a acontecer quando a atuação desse agente disfarçado, desse agente de inteligência. Por que eu já estou dizendo isso? Porque dentro do conceito de agente de inteligência, a gente tem o conceito de agente disfarçado. O agente disfarçado nada mais é do que uma espécie do gênero agente de inteligência, tá? E não se confundindo, mais uma vez, ressaltando com a figura do agente infiltrado. O pacote de crime, então, com essa introdução legislativa, ele tentou trazer segurança jurídica à atuação policial, diminuindo o quê? As possibilidades de nulidade e até mesmo de decretação de licitude da colheita probatória, tá? Que nessa fase vai servir de base, né, para uma futura ação penal. E desse modo, eu tenho que o flagrante efetuado pelo agente disfarçado ele é um flagrante legal, mas desde que presentes elementos
informativos e indicativos da conduta criminosa pré-existente à atuação do policial, tá certo? Se eu não estiver com esses elementos, aí eu vou estar diante de um flagrante preparado que é vedado pela súmula 145 do STF, tá certo? Espero que tenha ajudado. Tchau!